Nós vamos orar em favor desses pedidos de oração. Irmão André completa mais um ano de vida, dia 27/9/2022. Então é depois da manhã, uma terça-feira. Deus abençoe, irmão André. Nós vamos colocar isso também na oração, né? E todos esses pedidos de oração. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estão esses nomes, nesse caderno, e nós confiamos, Pai, no Senhor. E o Senhor já está operando em favor de cada vida. Nós entregamos tudo em Tuas mãos nesta manhã. O Senhor abençoa o irmão André, que está completando mais um ano, e abençoa cada vida aqui representada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia com Jesus, nosso amado Senhor. Amém. A escritura que nós vamos ler, se você quiser encontrar aí, é Tiago capítulo 4, versículo 7. Estava meditando um pouco sobre sujeição. Queria falar um pouquinho nesta manhã sobre sujeição. Tiago capítulo 4, cabeçalho da leitura, diz que nós devemos resistir às paixões. Aleluia. Vamos ler do verso 1 até o verso 7, que essa escritura é muito abençoada, né? De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Paulo está fazendo uma pergunta. Tiago fazendo uma pergunta.
Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, os vossos membros guerreiam, essas guerras, né? Vem tudo dos deleites. Cobiçai e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pede mal. Até para pedir, irmão, tem que observar se está pedindo bem ou pedindo mal. Pede mal para gastares em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste o soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Senhor Jesus, abençoa a leitura da palavra em nossos corações. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Antes de nós entrar na mensagem nessa manhã, eu quero dizer para vocês que às vezes você está numa estrada, numa viagem, você faz um plano e Deus faz outro. Nós saímos de Itajubá ontem, era quase, faltava muito para as 11 horas, não. Mas era mais de 10h30 já. Culto de ceia e até que lava o pé de todo mundo e tudo, e sempre demora um pouquinho. Então, terminou quase 10 horas, depois, e conversa vai, conversa vem, acabou saindo de lá às 15 para as 11. E nós viemos caminhando e eu fiz um cálculo, né? 15 para as 11, lá para 1h30, 2 horas, 15 para as 2, que 2 horas nós estamos chegando em casa. Eu pensei assim. E viemos caminhando. Quando nós passamos Congonhal, bem no pé da serra, subindo, uma moça, um caminhão de guincho parado e uma moça em pé, assim, um carro tinha saído da estrada e bateu numa moita de bambu, desse bambu grosso. E eu entendi que se ela adianta um pouco, ela tinha morrido. E se ela passa daquele lugar uns 5 metros para frente, ela tinha morrido também. Aí eu vi que Deus preparou um lugar certinho para ela bater e sair com vida de dentro do carro. Aí nós paramos. O guincho falou, o rapaz do guincho estava com um carro em cima do guincho e puxando mais um atrás. O guincho estava passando por ali, chegou na hora do acidente. E parou, mas não podia socorrer porque estava carregado o guincho. E ali naquele lugar não dá ponto de celular. Ninguém conseguia ponto.
bem no pé da serra, uma meia reta antes da primeira curva. Que é a serra que sobe para ir para Puiúna, para vir embora para cá. Depois de Congonhal, né? Pé da serra. Aí o rapaz do guincho falou assim, vocês podem ficar de companhia com a moça aqui? Eu vou indo para o lado da Puiúna e eu tenho um amigo meu na Puiúna que tem um guincho e eu já peço para ele vir rapidamente. Aí nós falamos, não pode ir, nós ficamos de companhia com a moça aqui, não tem problema não. E o homem do guincho foi para arrumar o guincho para mandar. E nós entramos. É difícil de entrar na palavra, mas a única coisa que a gente pôde falar o tempo todo ali olha meu carro, moço. Falei, moça, deixa eu falar uma coisa para você. Pensa só no livramento. Você era para estar dentro do caixão já uma hora dessa. Pensa nisso. E ela falou, puxa vida, mas que coisa, o que foi acontecer? Eu não tenho ninguém por mim. Você mora onde, moço? Eu moro em Congonhal. Você estava indo para Puiúna? 1h da manhã, indo para Puiúna. Fazer o que na Puiúna? Ela falou, moço, eu nem sei onde que eu estou. Saiu para ir para Congonhal e estava vindo para Puiúna. Analisa bem, isso é muito bom para as moças, para os jovens nossos aqui, prestar atenção o que significa uma pessoa sem Jesus, sem a companhia do anjo. Deus livrou ela da morte. Eu creio que Deus tem um plano na vida dela lá na frente. Ela falou assim, meu pai morreu com 27 anos de idade. Eu não tenho um pai para me ligar. E eu com a minha mãe, nós não combinamos muito bem. Mas uma moça cheia de vida, uma moça bonita, assim, de boa aparência, precisa de ver. A gente olha, parece uma filha da gente. A gente olha com esse sentimento. Eu não tenho como fazer nada. Eu comprei esse carro faz 4 meses. Financei o carro. Tem um mundo de prestação para pagar. O carro está aí. Eu acredito que vai dar perca total o carro dela. Eu falei, moça, vamos deixar de pensar no carro. Vamos pensar no livramento que Jesus te deu. Ela falou, eu sou uma mãe solteira, tenho 2 filhos, um com 4, um com 8. Eu falei, então, analisa bem o quanto que essas crianças precisam de você. Deus não deixou você morrer, porque você tem que criar essas crianças, tem que cuidar delas. E eu e o Ondito, e fomos falando, e fomos conversando. E daqui a pouco chega um, pergunta, está precisando de alguma coisa? Não, moço, aqui já foi buscar o socorro, o bicho, nós estávamos esperando o bicho. E o tempo foi passando, e nós fomos falando de Jesus. Não dá para pregar o evangelho, só dava para falar, Jesus é maravilhoso. Ele poupou a tua vida. E a perua nossa encostada, com o pisca-alerta ligado e funcionando, porque se desligar e apagar a luz, aí fica tudo escuro, então deixou aceso e tal. Ficou funcionando ali esse tempo todo. E aí o guincho não chega. Passa outro. Precisa de alguma coisa? Não, moço, nós estamos esperando o guincho. Passou bastante.
Daqui a pouco passou uma polícia descendo, do senador Zé Bento, que faz aquela rota ali de madrugada, para lá e para cá. Parou. O que aconteceu aí? Aconteceu isso. Você tem habilitação, moço? Tem. Muito bem. Aí falou para ela, então passa o CPF para mim só confirmar que é habilitação tua. Ela passou o CPF, aí ele foi confirmar, não tinha internet também ali, não confirmou nada. Eu falei, o que o senhor pode fazer para ajudar a moça aqui? Nós estamos aqui de companhia com ela, nós não tem de fazer nada. Ele falou para ela assim, você estava lá em tal lugar, se assim? Ela falou, estava. Falou, então. Você, em vez de voltar para Congonhas, você está indo para Puiúna, você está fora, o policial falou para ela. Ó, o senhor vai me desculpar, mas não é hora de pensar para onde que eu estava indo. Eu quero saber como é que eu tenho que fazer para tirar o carro daí. Falou, pois é, eu vou lutar para ver se eu consigo arrumar um jeito para te ajudar. Falou para nós assim, vocês continuam aí fazendo companhia para ela não ficar sozinha, eu vou lá para Congonhal, para ver se eu arrumo um guincho para mim. Policial. O policial saiu e nós continuamos lá, falando que Jesus era maravilhoso, que era para ela não esquecer do livramento que Deus deu para ela. O irmão bater de frente com uma moita de bambu, desse bambu grosso, aqueles bambuzão, dessa grossura. Quebrou um tanto de bambu. O volante entortou tudo na batida. Mas acabou com o carro e a moça não tinha um arranhadinho, nada. Coisa maravilhosa. E fomos falando assim de Jesus. Não dava para entrar na mente. Não tinha como, tinha crime para entrar. Eu sei que foi uma luta, irmão. Nós ficamos ali, eu cheguei em casa, era 15 para as 4 da manhã. Quem ia chegar 15 para as 2, chegou 15 para as 4. Então nós ficamos 2 horas ali, conversando. Aí de repente encostou um carro. Encostou um carro, um homem de chapéu, de sapatão assim, aquele sapatão bico fino de chapéu, parece um boiadeiro. Desceu do carro, se apresentou e falou, eu sou advogado, eu tenho um escritório em Pouso Alegre e tal. Pessoa, você vê que é tipo pessoa boa. Falou, o que aconteceu aí? E ela estava sentada para lá, assim, e ele não tinha prestado atenção. Eu falei assim, não, essa moça, ela está sozinha. Ela vinha vindo e entrou nessa moita de bambu aí. E nós estamos aqui de companhia para ela não ficar sozinha. Aí contei a história para ele. Passou o homem do guincho e tal, foi para buscar um guincho. Até agora não apareceu o guincho. Até agora não apareceu. Ele falou assim, ele chegou mais perto dela. Escuta, quem que é você? Ela falou, sou filha do Isaías, mas meu pai morreu com 27 anos de idade. Ah, eu conheço teu pai. Conheço teu tio. Tenho o telefone do teu tio, que eu vou ligar para ele. Foi ligar, não tem ponto. Vai ligar. Falou, vocês ficam aí que eu vou ali. A hora que der ponto, eu vou subir na serra. Deu ponto, eu já ligo pro tio dela. Eu conheço a família dela inteirinha. Aí de Congonhal. A hora que ele foi sair, dando de querer sair para ir ligar, ele parou. Falou, escuta, você quer que eu leve você lá na casa do teu tio em Congonhal, o advogado? Ela falou assim, então tá, então leve eu lá na casa do tio. Mas o carro vai ficar aqui e tal. Esquece esse negócio de carro. Eu falei, ó, se vocês quiserem ir, nós fica aqui olhando até que vocês vão lá no tio, vem, depois nós vamos embora, né? Fica cuidando aqui, não tem problema não. Falei.
Falei, então tá bom. Aí quando ele montou no carro e funcionou, e ela junto, pegou a bolsa dela, tudo, montou no carro para levar na casa do tio. Aí ele falou uma palavra que liberou nós. Ele falou assim, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir, porque aqui perigo não tem. O carro mais perigoso que está não vai ficar. Não tem que ficar cuidando do carro. Se vocês quiserem ir embora, vocês podem deixar que eu resolvo o problema, o advogado. Falei, então tá bom. Falei, irmão Dito, vamos. E viemos pro lado da Puiúna, pensando que ia encontrar o guincho. Passei no Puiúna, não viu o guincho, não viu nada. E viemos embora. Eu estava meditando na vida dessa moça, tadinha. A vida sofrida, difícil, perdeu um pai com 27 anos que deu um câncer no pai dela, morreu, estava contando para nós. Eu falei assim, você precisa tirar uma grande lição disso que aconteceu aqui. Você não vai esquecer. Falei para ela. Você não esquece, mas eu não tenho ninguém por mim, não tenho um amigo, não tenho um namorado desse jeito. Uma coisa, eu falei, então, mas você tem uma coisa que está acima de qualquer coisa que você pode pensar. Entendeu? Você tem Jesus que salvou a vida tua. Ele te deu uma oportunidade, te deu uma chance para você meditar nisso aí. Você não vai esquecer de tirar uma lição disso que aconteceu aqui. Agora, isso aí não é só essa moça, isso aí aplica na vida nossa, porque acontece tanta coisa. Aí eu comecei a pensar. Eu falei para ela, eu já tive 6 acidentes, 2 perca total, eu conheço o que é isso aí. Eu sei que você está passando, é coisa difícil mesmo, mas você tem que ter paciência agora, calma, tá? Que as coisas vai resolver, devagar resolve tudo. Vai, cuide dessas criancinhas tuas, porque esse é um compromisso que você tem. Deus confiou eles para você, então você vai cuidar deles. Isso aqui era para ter um velório teu, amanhã já não vai ter mais, porque Jesus não deixou você nem... Eu falei para ela, você não quebrou um dedo num acidente desse, imagina o quanto que ele foi bom para você. Só que nós não podemos esquecer de tirar uma lição. Entendeu? Senão você vai pensar que você foi uma campeona, que você entrou dentro de uma moita de bambu e saiu limpa. Vai pensar que você é campeã e não é assim. Não tem ninguém campeão não, campeão é ele. Tá? Eu sei que valeu a pena, irmão. Né? Falou bastante de Jesus para ela. Não deu para entrar na mensagem, não tinha clima para entrar. Mas de Jesus, nós falamos muitas vezes para ela. Para não esquecer, ela tem que lembrar disso aí. A hora que ela for para casa, que ela sarar bem, no outro dia, que acabar aquele problema, aquelas misturas de coisas, que a pessoa no mundo é assim mesmo, é difícil. Aí ela vai refletir, vai pensar. Então essa madrugada foi uma madrugada que Deus preparou para nós poder passar umas 2 horas falando que Ele é maravilhoso. E Ele continua sendo. Aí cheguei em casa 15:45, deitei. Cheguei, entrei pé por pé devagarzinho. Do jeito que eu deitei, tirei só o paletó. A gravata acho que eu tirei também. Acho que tirei o sapato também. Deitei. Aí veio um pensamento. Como é que você vai acordar às 7? Eu falei, Carma Sebastião. Fica quietinho. Deixa dormir. Acordei 5:07. Sem despertador, sem nada. Glória a Deus. Coisa boa. Aí levantei pé por pé, não deixei ninguém ver. Eu estava roncando, 7 horas roncando, e eu levantei. Quietinho, peguei o sapato na mão, saí de meia, bem devagarzinho, peguei a pasta. Do jeito que eu deitei com essa roupa mesmo aqui, tirei só o paletó, levantei. Peguei o sapato na mão, saí para a porta quietinho. Peguei a garagem minha, ia dar uma crinadinha, eu peguei, sortei a Kombi, desceu no ponto morto, desci, aí joguei tudo assim, voltei, sem ligar, sem nada, e desci no ponto morto, e fui dar na partida
uns 200 metros de casa que ninguém escutou nada. Quietinho. E aqui nós estamos. Pela graça de Deus. Descansado, sem problema. Tranquilo. 3 horinhas de sono que eu dormi, para mim foi a mesma coisa de dormir uma semana. Tão bom. Graças a Deus. Essa é a vida nossa, é a caminhada nossa aqui na terra, é isso aí. Então Deus prepara a coisa, você marca de chegar um horário, você não sabe. Entendeu? Aí você vai para a Bíblia diz que o caminhar, você marca uma caminhada, Deus muda o trajetório. E aí o pensamento do homem não são os pensamentos de Deus. Aí Jeremias 10, 23, o caminho não é do homem que caminha ou dirige os seus passos. Jeremias 10, 23. Não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha ou dirige os seus passos. Os nossos passos são dirigidos pelo Senhor. Tá? Porque se Deus quisesse que nós nem via esse acidente, era só adiantar 3 minutos, porque acabou de descer na moita de bambu, nós viemos atrás. Eu ainda falei para o irmão, escuta, ela podou nós no caminho. Não podou, ela veio na frente, nós viemos atrás. Ela não podou não, ela estava na frente. Acabou de entrar na moita de bambu, nós chegou. Então, se Deus falar, filho, não quero que você veja isso aí. Você vai adiantar 5 minutos. Você não vê. Não, eu quero que você chegue na hora mesmo. Eu quero que você passe uma vigília aqui, pelo menos umas 2 horas. Graças a Deus, está tudo na paz. Sujeitai-vos a Deus. Eu estava observando, é claro que tem muitos personagens que foram sujeitos a Deus. Você vai encontrar os filhos de Deus, os eleitos, lutando para isso, para se sujeitar às ordens de Deus. Eu estava observando Paulo e Moisés, pelo menos esses dois, porque não tem jeito de você avançar mais do que isso numa escola. Não dá tempo. Mas o profeta mostra aqui sobre essa sujeição, ele falando de Paulo e de Moisés. Paulo foi um prisioneiro. Ele é um homem que depois da conversão dele, ele passou a sujeitar a Deus. A ponto de dizer, não sou eu mais quem vivo. Isso é muito importante nós observar nesta manhã. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A vida que eu vivo agora na carne, você tem que alcançar isso, é viver na carne mesmo, e ser sujeito a Deus. E eu estava pensando que não tem jeito de uma pessoa resistir ao diabo se ele não sujeitar a Deus. Se você sujeitar a Deus mesmo, você não precisa forçar para resistir ao inimigo. Não, você não tem que fazer nenhum esforço para resistir. Tem muita gente aí que diz que resiste o diabo, gritando com o diabo. Sai, Satanás, sai, que a gritaiada, que coisa. Não está resistindo nada. Satanás está dando risada de ver a pessoa, às vezes, fazer isso. Claro que nós não vamos generalizar, né? Tem determinados casos, né? Mas a forma de vencer um inimigo terrível mesmo, às vezes não é falando nada.
Às vezes não é fazendo espetáculo, não é gritando. Inclusive Jesus falou, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Você vê como é que é? Você chega numa casta de demônio e dá um grito, sai Satanás! Ele dá uma risada na tua cara. Fala, quem é você? Paulo, nós sabemos quem é, né? Mas e você quem é? Entendeu como é que é? Então aí que está o detalhe. Sujeitai-vos a Deus. Andai em sujeição. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é coisa profunda. O apóstolo São Paulo disse que ele era um prisioneiro. Quantas vezes ele queria ir para determinada cidade, irmão Maurício? E o Espírito de Deus impedia ele. Você não vai. Se ele fosse uma pessoa rebelde, ele fala assim, eu vou de qualquer jeito. Se nós não tomar cuidado, nós agimos com rebeldia. Nós temos um pensamento de ir em tal lugar. Às vezes a alma está falando, não vai, nós vai contra o sentimento da alma. E quando quer ver, nós acaba indo. Aí depois dá um problema lá na frente. Às vezes toma uma cabeçada lá, por causa da rebeldia da gente. Mas quando você passa a ser sujeito mesmo, sujeitar a Deus, não vai. Aí você fica quieta. Entendeu como é que é? É a voz da alma que nós temos que ouvir. A voz da nossa alma. O sentimento, às vezes, da carne pede para ir em tal lugar. A alma fala não. Nós temos que ser sensível a ouvir a voz da alma. É capaz que se eu falasse aqui, irmão, quem tem um testemunho para dar sobre isso aqui, você vinha correndo. É capaz que todos aqui tiveram experiência de você ouvir a voz da alma tua. Fala, não vai, você acaba desobedecendo a tua alma. E acaba indo em determinado lugar que a alma... Deus trabalha na alma e a alma está falando, não vai. E você é teimoso. Nós somos, Sebastião, teimoso. Vai. Aí depois dá problema lá. Tá? Sujeitai-vos a Deus. Parar para ouvir a voz de Deus. Senhor, fala. Mas preciso ouvir a tua voz. A ponto de que se nós der um passo, e aos olhos humanos foi o passo mais errado que nós demos na vida, mas se aquilo foi a voz de Deus, a vontade de Deus, é porque Deus queria que a gente passasse por aquilo ali. Entendeu? Então aí você vai entender que mesmo dando errado, se você estiver na vontade de Deus, amém pela fornalha, amém pela cova dos leões. Entendeu como é que é? Aos olhos humanos parecia que deu tudo errado para Daniel. Tudo errado. Aí o homem agora vai ser lançado na cova dos leões, vai morrer, vai servir um banquete. Tudo porque o que custava ele deixar de orar? Era 30 dias só o decreto. O que tem ficar um mês sem orar? Entendeu? Então, aos olhos humanos, ele sendo sujeito a Deus, aquilo parece que foi a pior coisa que aconteceu na vida dele, aos olhos humanos. Aí vai morrer, só porque está sujeitando a Deus, a Deus, a Deus, vai morrer. É aí que está o segredo da coisa, meu irmão Marcos.
Mas ele foi firme, foi perseverante, sujeitou a Deus, e aí Deus cuidou dele. E o leão serviu de travesseiro, dos mais macios que você pode pensar, para dormir quentinho, gostoso. E na fornalha foi a mesma coisa. Aos olhos humanos, mas esses rapazes, o próprio rei Nabucodonosor, falou, mas escuta aqui, o que tem você enjoelhar no pé dessa estátua só para prestar uma homenagem ao rei, ou uma, não é homenagem que fala isso aí, né? Reverência, né? Como é que é, irmão Maurício? Reverência, né? Prestar uma reverência ao rei, o que tem? Não precisa ficar enjoelhado aí, não. É enjoelhar só e fazer o sinal da cruz, né, irmão? É isso. Sinal da cruz. O que tem? Aí agora, sabe o que vai acontecer? Vai virar um montinho de cinza. Só porque... Entendeu como é que é? Acho que não precisa ser tão crente assim, não. Onde você viu? Você acha que Deus é bom? Deus não vai punir você só porque você enjoelhou no pé dessa estátua, não. Afinal de contas, essa estátua aqui é a estátua de Daniel. É a estátua de um amigo de vocês, companheiro de igreja, do profeta de vocês. O que tem se enjoelhar no pé de uma estátua do profeta de Deus? Que o profeta diz que Daniel era o profeta e Sadraque, Misaque e Abednego era a igreja. Aqueles 4 jovens ali estavam representando o ministério profético e o ministério da igreja. Coisa maravilhosa, né, irmão? Aí o Nabucodonosor fez uma estátua de Daniel e queria que os colegas dele, queria que a igreja adorasse. É a mesma coisa de nós aqui, adorar a pessoa do William Branham. É a mesma coisa. Sadraque, Misaque e Abednego dizem, não, Daniel foi nosso amigo, nosso companheiro. Foi, não, ele é. E nós respeitamos ele, honramos ele como profeta, sim. Só que adoração não. Adoração não. Nós não vamos adorar uma estátua. Nós adoramos o nosso Deus. Mas vai morrer. Não tem importância. O irmão estava sujeito a Deus, então não tem esse negócio. Se uma pessoa ele está sendo sujeito a Deus, sujeitai-vos a Deus, se ele encaixar aí, pode falar o que quiser, pode acontecer o que for. Ele está envolvido numa vida cristã mesmo, de verdade. Envolvido numa vida cristã. E eu estava pensando aqui que vida cristã é colocar Deus em primeiro lugar. Ó. Eles fizeram isso. Não vai adorar ninguém, não. É Deus em primeiro lugar. Sujeição a Deus é Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33. O Senhor Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar a justiça de Deus? Aí é que está o segredo, que tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora você lembrou que Jesus disse para João Batista, quando ele veio para ser batizado por João, e João falou, mas espera lá, eu é que queria ser batizado por ti e vem tu a mim? E Jesus falou o que para ele?
Vamos, por agora, dessa forma. Sabe por quê, João? Porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. A justiça de Deus é a lei de Deus, é os mandamentos de Deus. Você quer cumprir a justiça de Deus? É só obedecer às Escrituras Sagradas. Por isso que Isaías diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia diante da justiça de Deus. E Josué falou disso também. Sabe por quê? A nossa justiça é um trapo de imundícia, porque a nossa justiça não obedece. O intelecto, a maneira nossa de interpretar a coisa, nós interpretamos as coisas fazendo uma curva. Nós queremos que a capa encaixa em nós. Por isso que é imundícia a justiça nossa. Nós não queremos encaixar dentro da capa, irmão, mas nós queremos que a capa encaixa em nós. Mas o profeta disse: se nós tiver gordo demais, nós temos que emagrecer para caber dentro da capa. E se nós tiver magro demais, nós temos que engordar para poder caber dentro da capa. A capa tem que ajustar. A capa não pode ficar aqui nesse paletó que não butua, não. O Valdemar tem a receita. É só fechar a boca que o paletó butua. Na palavra também é só não fechar a boca e butua, tem o espiritual. O natural explica. Entendeu como é que é? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a palavra, entrar pela obediência. Pastor, mas eu não dou conta de obedecer tudo, porque eu não entendo tudo, não, aquilo que você não entende não pertence para você. Deuteronômio 29, versículo 29, aquilo que nós lemos e entendemos pertence a nós, os nossos filhos. Aquilo que nós lemos e não entendemos pertence a Deus. São coisas ocultas. Às vezes está oculto hoje, amanhã pode ser que num culto é revelado. Porque Deus vai trabalhando, né? Vai aperfeiçoando, é de passo em passo e de glória em glória. Entendeu? Na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafo 130, o profeta William Branham, ele diz: você sabe qual é a maneira verdadeira de uma vida cristã mesmo? É esconder tudo que você pode em um irmão e falar somente as coisas boas que você sabe a respeito dele. Isso aqui é a justiça de Deus. Se nós encaixar aqui, uma pessoa que encaixa dentro desse parágrafo é uma pessoa que está sujeito a Deus. Então, automaticamente, ele vai resistir a Satanás mesmo. Como é que Satanás vai trabalhar na vida tua se você só fala as coisas boas? Você está resistindo o diabo. Como diz o irmão Maurício, apertou sem abraçar. De vez em quando ele fala isso: ô pastor, o senhor apertou sem abraçar, né? Quando pega de surpresa. Mas você está apertando Satanás sem precisar abraçar ele. Quando você fica calado, quando você ouve mais do que fala, quando você tem um comportamento desta maneira, e falar somente o que você sabe de bom a respeito daquela pessoa. Seja irmão, seja quem for, é um ser humano.
Eu estava observando uma coisa, que tudo que Deus criou teve um propósito naquilo. Teve um propósito. Você não imagina, até a cobra tem um propósito. As cobras, você não imagina a limpeza, siriema tem propósito. As cobras têm propósito de limpar a rataiada, tudo, vai comendo, vai eliminando tudo. Propósito. Foi Deus que criou. Até o diabo, Deus criou ele por um propósito também. Ô pastor, mas foi Deus que criou o diabo? Claro, ele. Foi Deus que criou Satanás. Criou um anjo de luz, um querubim. Mas sabendo que ele ia perverter, que ele ia cair para a esquerda mesmo. Entendeu como é que é? Então é isso aí. Foi Deus que criou tudo e cada coisa está no seu lugar. No seu propósito. Provérbio 16:4, até o ímpio foi criado para o dia do mal. Já foi criado para o mal. Vou falar. Foi criado para o mal, até o ímpio foi criado para o mal. Provérbio 16:4, eu lembro que essa escritura, eu preguei essa escritura, faz mais ou menos 30 anos, que eu preguei um culto usando essa escritura de Provérbio 16:4. Eu preguei numa denominação, qualquer hora eu conto o testemunho para vocês. Foi Deus que me enviou ali, dali, numa pregação, 4 almas aceitaram o batismo em nome do Senhor Jesus, foram batizados. E essa escritura foi a escritura que foi lida nesse culto, 30 anos atrás, produziu 4 almas batizadas em nome de Jesus. Porque a hora que nós estiver dando um testemunho, eu conto para vocês como é que foi. Hoje não dá tempo. Entendeu? Hoje nós estamos na linha da sujeição. Nós queremos sujeitar a Deus sobre todas as coisas, para poder resistir o diabo sem precisar ficar sofrendo. Sem precisar brigar, discutir com Satanás. Entendeu? É dessa forma que é. Falar somente as coisas boas que você sabe do irmão. Segundo Timóteo 2:22, a palavra de Deus fala a Timóteo, através do apóstolo São Paulo, sobre a conduta nossa acerca daqueles que se afastaram da sã doutrina e da pureza cristã, e disse: foge dos desejos da mocidade. É para fugir. Se você sujeitar a Deus, meu irmão, você vai ter força para fugir daquilo que é errado, daquilo que é mal, daquilo que não é conveniente de jeito nenhum. Às vezes até lícito é, mas não convém. Paulo fala. Tem coisa que é lícito, é. Vamos pegar uma coisinha pequenininha. É errado tomar um gole de pinga? Você vai preso por causa disso? Vai ser processado por causa disso? Não. Pode andar até com um corotinho na mão aí. Não vai preso. O policial falou para a moça: você estava lá em tal lugar, né? Estava. Então eu vou te prender. Não, prende nada, é lícito. Pode ficar a noite inteira na bagunça do tempo. Só que depois o preço é caro. Entendeu como é que é? Então aí está o detalhe da coisa.
Se você sujeitar a Deus mesmo, você vai escapar do desejo da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com os que com coração puro invoca o Senhor. Olha o conselho de Paulo a Timóteo. E é o conselho que está saindo aqui dessa plataforma para mim, para você, para todos nós. Entendeu como é que é? Sujeitar a Deus, você resiste o mal automaticamente, quando você está disposto. Fala, Senhor, eu quero sujeitar os seus mandamentos, a sua palavra, aquilo que o Senhor falar, eu quero obedecer. Me ajuda, Pai, eu preciso disso na minha vida. Entendeu como é que é? Que conselho, meu Deus do céu! Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com os que, com o coração puro, invoca o nome do Senhor. Ô, irmão, é isso que você está fazendo aqui nesta manhã. Nós estamos entre pessoas que têm o coração puro e que invocam o nome do Senhor na vida. Você quer companhia melhor do que essa na tua vida? Você vai procurar companheirismo com quem? Vai sair? Vai deixar do certo para o duvidoso? Não, você nunca deve deixar do certo para ir atrás de uma coisa duvidosa na tua vida. Nunca faça isso. Mensagem Véu Adentro, 108. Eu anotei o parágrafo 107, 109, 122, 126, 131, 132, mas não vou ler tudo. Vou só destacar o que o profeta fala sobre a real vida cristã. E ele destaca o 108 e o 122. Ele fala, ele até faz uma pergunta, se nós já tivemos contato com uma pessoa que realmente é um cristão mesmo. Uma pessoa que entrou véu adentro. Entendeu? Você já teve com alguém que entrou véu adentro? Aí ele fala, você encontra com ele na segunda, você está cansado de ver eu falar isso aqui. Mas eu amo falar isso. Você encontra com ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, na segunda de novo. É a mesma pessoa, falando coisas boas, entendeu? A pessoa nunca está mal-humorado. Pode acontecer o que for, que ele está sorrindo e dando glória a Deus. Entendeu? É uma pessoa que sujeitou mesmo a Deus, então, na vida dele. Então está sempre brincando, sempre alegre, sempre feliz. Se ele está sério, é por causa da natureza da pessoa. Não é pessoa que vem rir tudo, cada um, Deus é Deus de variedade. Mas a pessoa está séria, não está rindo, mas o coração dele está pulando de alegria. É no coração. Inclusive o profeta, ele fala do batismo com o Espírito Santo sem sensação. E é o maior segredo que existe. Às vezes você não vê nada por fora, mas a coisa está por dentro. Coisa maravilhosa. E eu creio que aqui todos vocês, até as crianças, estão cheias do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Presta atenção na alegria que está aí dentro desse coração aí. Você está triste com uma coisa. Nós estamos tristes, sabe com o quê? Triste por não poder viver uma vida melhor para Deus, para servir melhor.
A única coisa que entristece nós é não poder servir a Deus melhor. É isso aí. Que às vezes causa certas tristezas na gente, nos jovens e nos mais velhos, todos nós. Nós não vamos exigir isso da criança, que às vezes a criança não tem esse entendimento ainda. Mas a partir do momento que você passa a ter o entendimento, Paulo diz: eu me envergonho de mim, mas do Evangelho não. Graças a Deus. Ô irmão, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, eu anotei do versículo 5 ao 8, mas a palavra de Deus diz, veja bem, a palavra de Deus traz um conselho para os anciãos, para os mancebos, sobre humildade, sobre vigilância. E para os mancebos, Pedro diz: ser sujeito aos anciãos. Olha, eu vou dar um testemunho para vocês da vida pessoal minha, mas não tem nada a ver. Eu só quero dizer para vocês que, lendo isso aqui, eu lembrei de uma coisa, que quando eu era menino novo, eu gostava demais, irmão Neymar, de conversar com pessoas de idade. Mas é uma coisa que eu gostava demais, até que com pessoa da minha idade mesmo, quase conversava pouco. Mas quando pegava uma pessoa de mais idade, nossa, mas o assunto ia longe, e as pessoas de mais idade tinham história para contar, e coisa para gente, eu ficava envolvido naquilo, eu gostava de conversar com pessoas de mais idade. E uma pessoa de mais idade, quando uma pessoa novo dá atenção e gosta de conversar com as pessoas de mais idade, as pessoas de mais idade ficam felizes, porque ele está sendo honrado por uma pessoa mais nova, que está dando atenção, que está aprendendo com ele, entendeu como é que é? Porque ele tem muita coisa boa para contar. E eu amava falar com as pessoas de mais idade. Entendeu como é que é? Agora eu estava vendo isso aqui. Sujeitar os anciãos. Sujeitar os anciãos é justamente uma pessoa anciã vai falar, a gente fica quieto, observando aquilo, aproveitando, porque tem muita coisa boa para ser aproveitada. Entendeu? Sujeitando. Agora, se a pessoa, aquela arrogância de um jovem, que o ancião vai falar e corta, e quer saber mais, é porque você está naquele tempo ainda e tá essas coisas. Essas coisas existem demais hoje, não é o nosso caso, graças a Deus. Entendeu? Então é para nós sujeitar os anciãos, uns aos outros, sendo humilde, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Olha que escritura, irmão, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5 a 8. Que escritura para você colocar ela na agenda tua e falar: meu Deus, isso aqui tem que ser lido todo dia, isso aqui tem que ser observado. Entendeu? Então o apóstolo São Paulo foi um prisioneiro de Cristo. Agora o profeta diz: eu vou tomar um outro personagem aqui, e eu quero que vocês observem bem. E esse personagem chama Moisés. Você quer ver o que é uma pessoa que teve que entrar na sujeição mesmo? Moisés nasceu um libertador, ele já nasceu para isso, predestinado e eleito para isso. E ele sabia. Agora, por que Moisés sabia que ele era o libertador? E sabia porque a mãe dele falou para ele. A mãe e o pai falou para ele que ele era o libertador. A mãe e o irmão, a mãe de Moisés teve que desprender dele, teve que soltar no rio Nilo para os crocodilos comer, mas com sabedoria de Deus, é inspiração
de Deus, de procurar um jeito de colocar ele perto da onde ele ia encontrar a filha de Faraó, já perto e já instruindo Miriam para ir observando e ver o que estava acontecendo. Aquilo tudo tinha um plano de Deus ali, entendeu? Plano de Deus. Ele nasceu um libertador e ele sabia que ele nasceu um libertador. Mas antes de dizer a respeito de Moisés, eu gostaria de fazer essa declaração. Deus sempre tem que tomar qualquer homem que o sirva verdadeiramente para ser seu prisioneiro. Então é isso aqui. Deus começa trabalhando com você e Ele quer ver se você está servindo Ele mesmo de verdade, para poder ter um prisioneiro em suas mãos, para poder usar mesmo você, para trabalhar mesmo com você. Entendeu? É isso aqui. O homem tem que render cada ambição que ele tem, tudo que ele é, tudo, sua vida, alma, desejos, ambições e tudo mais, e se tornar um completo prisioneiro de Cristo, o qual é a palavra para servir a Deus. É aqui que nós temos que encaixar, para nós chegar aonde nós estamos desejando chegar. Arrebatamento. Aqui não é simplesmente uma salvação comum. Você pode ter, veja, que andar contra a seu melhor julgamento. Você está fazendo um julgamento e você vai ter que andar contra o seu próprio julgamento, para ser sujeito a Deus, às ordens de Deus, porque Deus vem de uma forma contrária àquilo que nós pensamos. Nós pensamos de um jeito, Deus pensa de outro. Entendeu? Talvez em uma certa organização você pode pensar que eles poderiam te levantar e te dar algo grande para que você possa brilhar. Aquele ministro da maior liga pentecostal do mundo, não é do Brasil não, do mundo, chegou por irmão Brana, falou: irmão Brana, eu tenho uma proposta brilhante para você. Proposta brilhante? Mas que tipo de proposta é essa que você tem brilhante para mim? Você sabe que eu faço parte da maior liga pentecostal do mundo, né? Sim. E eu tenho uma proposta para fazer para você ministrar esse dom que Deus tem te dado, porque esse dom é algo sobrenatural, é um dom diferenciado. Você já pensou? Uma pessoa que tem o dom de discernir o pensamento das pessoas, uma pessoa que tem o dom para chegar e falar para o morto: levanta, e o morto levantar. Isso é um dom diferenciado. Então nós precisamos de você na nossa liga pentecostal, a maior igreja do mundo. Primeira coisa que eu vou te falar, William Brando, é que você não vai andar a pé mais. Você vai andar de avião, nem de carro, você vai andar de avião. Você vai ministrar o dom no mundo, você vai ser o homem mais famoso do mundo. E o profeta escutando, irmão. Entendeu? Você aceita essa proposta? Ah, tem mais, William Branham, que eu não posso esquecer de te falar. Só tem um detalhezinho que às vezes você prega, que você vai precisar deixar de pregar. Você vai ter que deixar de pregar, porque isso aí não combina com a nossa liga pentecostal.
profeta falou o quê, por exemplo, que eu prego, que não combina? O batismo em nome de Jesus Cristo mesmo, você prega e não dá certo com a nossa, porque nós cremos no batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Você prega o batismo em nome de Jesus, então não dá certo. Nós estamos com Jesus, você está com Pedro, então aí dá errado. Entendeu? Então você vai ter que parar de pregar o batismo em nome de Jesus, só isso. O resto está tudo certinho com a nossa doutrina, o resto está tudo certo. Você vai ser o homem mais famoso do mundo, só vai andar de avião, só vai comer filé mignon mesmo, e é isso aí. Aí o profeta William Branham diz: logo eu vi o diabo falando através daquele irmão. Mas por quê? Porque ele estava pedindo para me deixar de crer numa coisa que eu amo mais do que a minha própria vida, que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Uma proposta que vem para levantar a pessoa, para a pessoa ser uma estrela, a coisa mais linda do mundo, e ministrar os dons e aquela coisa, e através dos dons espirituais, é claro que quem tem o dom, ele leva a pessoa a crer naquilo que ele está pregando, e a pessoa recebe a bênção pela fé. Aquilo não ia mudar. Ele ia ser um grande homem, mas o que ele fez? Por causa do nome de nosso Senhor Jesus, ele rejeitou aquela proposta. Olha aqui para você ver. Oh, que coisa! Você pode pensar que eles poderiam te levantar e te dar algo grande, para que você possa brilhar. É o que eles queriam fazer com o irmão Branham. Mas como você encontra a si mesmo? O profeta pergunta. Você encontra a si mesmo fracassado após algum tempo, até que Deus possa conseguir um homem que esteja realmente desejando se tornar um prisioneiro dele, da palavra. Deus quer que você seja um prisioneiro da palavra. Ainda que tiver que perder tudo na vida. Nós vamos chegar aqui na leitura, você vai ver. Ainda que tiver que perder tudo, mas ser um prisioneiro dele. Deus está procurando por prisioneiro. Ele sempre fez isso. Você quer ser um prisioneiro de Cristo, irmão? Amém? Louvado seja Deus. Então pode entrar, porque Ele quer que você seja. Você pode procurar isso através das Escrituras. Um homem tem que ser um prisioneiro de Cristo contra todas as coisas. Porquanto você não pode estar ligado com nada a não ser Cristo. Veja, nada. Você não pode estar ligado com nada a não ser Cristo, mesmo seu pai. Você não pode estar ligado no pai, não. Não, meu pai é tudo para mim. Eu abandono até a palavra de Deus, mas meu pai não, meu pai é tudo, não é assim. Mesmo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, ó o profeta falando, sua esposa. Aí eu vou deixar na palavra, porque a minha esposa não concorda com algumas coisas, e para mim não ficar brigando com a minha esposa, não ficar discutindo, então eu vou largar da palavra por causa da minha esposa. Eu vou largar da palavra por causa do meu esposo.
Eu vou largar da palavra por causa do meu pai. Eu não quero, eu amo tanto meu pai, eu não quero ficar brincando com meu pai, discutindo com meu pai. Eu vou largar da palavra por causa do papai. Não. Aquele que não deixar tudo por amor de mim não é digno de mim. Entendeu? Eu vou repetir isso aqui. Mesmo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, qualquer um, você está ligado somente em Cristo e a Ele somente. E então Deus pode usar você. Ei, coisa boa. Está ligado em Cristo, está sujeito a Cristo. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ei, mas uma vida de sujeição não é brincadeira, né, irmão? Entendeu? Até então você não pode. Saindo às vezes eu falo severamente com as pessoas, vê? Eu estou tentando fazer com que vocês se separem. Vocês têm que ter um lugar para começar, como algumas vezes dizendo a respeito das mulheres cortando seus cabelos, usando essas roupas, sustentando sua profissão cristã. Uma pessoa que sustenta a profissão cristã, vivendo como o mundo, cortando o cabelo, entendeu? O profeta está falando aqui sobre as mulheres, mas sobre os homens também, sustentando a profissão de servir a Deus desta forma. Sustentando sua profissão cristã. Você diz, estas são coisinha, como nós acabamos de falar, irmão Vanilson, essas são coisinha, bem, coisinha. Eu lembro uma vez que Deus mandou matar os nenezinhos dos amalequitas, umas criancinhas, lugar para matar os nenezinhos, tudo. Aí você vê Deus mandando matar as criancinhas, parece que Deus tem um coração duro, coração, né? Onde você viu mandar matar criança? O que tem? Inocente, tadinho. Aí o profeta diz, inocente? O amalequita cresce, daqui a pouco ele está um homem barbado. Daqui a pouco ele está uma mulher, dando problema aí no mundo, nas televisão e tudo, com modas e coisa e tal. Os amalequitas pequenininho cresceu. E ele mandou matar, e foi Saul, né? Mandou Saul matar. Mas quando Saul poupou a vida deles, não quis matar e coisa e tal, aí Deus não se agradou daquilo de jeito nenhum. E ele teve que pagar o preço por causa daquilo. Ora, Moisés sabia que ele havia nascido um libertador. Ele sabia disso. E você observou a ambição que Moisés tinha? Sabendo que sua mãe havia lhes falado que ele, veja, sua mãe havia lhes falado lá que ela era sua ama. Entendeu como é que é? Cuidou de Moisés, cuidou lá na frente. Você está no palácio do faraó, mas quem é tua mãe legítima aqui? Ó, é eu mesmo. Mamãe explicou. Sem dúvida, quando Moisés, um pequeno bebê, nasceu, sua mãe disse, você sabe, Moisés, quando seu pai Arão e eu orava constantemente, nós observava, vendo a palavra, que era tempo da vinda do libertador. E nós oramos, Senhor Deus, nós queremos ver esse libertador
certa noite o Senhor nos disse em uma visão que nasceria. Então aí a mamãe e o papai de Moisés sabia. E seria o libertador. E não estamos com medo dos mandamentos do rei. Não nos importa. Que disse o rei. O rei falou que é para matar. Tudo bem, nós não estamos temendo não. Nós vamos colocar você na cestinha de junco, vamos sortar no meio dos crocodilos, mas ninguém pode desmanchar aquilo que Deus prometeu. Então não tem perigo nenhum. Deus é especialista em cegar os olhos do crocodilo. Deus é especialista em tirar o sabor do cheiro, seja lá o que for, do crocodilo, da perseguição. Deus é especialista em pôr o crocodilo para dormir, e se estiver alvoroçado, Deus é especialista em colocar um anjo ao redor da cestinha de junco. Deus é especialista em livrar os seus filhos quando Ele tem um propósito na vida deles. Aí você vai entender por que você está com vida hoje aqui. Aí você vai pensar, meu Deus, mas já era para ter morrido há muito tempo, hein? Já era para, o que já aconteceu comigo, já era para ter morrido há muito tempo. E Deus não deixou, né? Ele guardou você. Pois sabemos que tu nasceste um libertador. Agora, Moisés, nós sabíamos que não poderia te trazer de imediato. Agora recordem, eles haviam estado lá embaixo no Egito por 400 anos, vê? E nós desejamos conseguir a coisa correta para você. A educação correta e treinamento correto, veja. Então eu te tomei e te coloquei em sua pequena arca, e te coloquei no Nilo. Veja, eu esforcei-me pela corrente, levando aquela pequena arca através do junco e caniços, e a trouxe através de minhas, veja, de milhas, exatamente até o palácio de Faraó, onde a filha de Faraó, onde era o seu tanque, a piscina dela de lavar. Vai pensar que a mãe de Moisés colocou ele na cestinha e jogou no rio de qualquer jeito? Não. Pera lá, calma lá. Não é assim não. Vamos trabalhar aqui na direção do Espírito Santo, a inspiração. Entendeu? Tem uma longa jornada? Tem. Mas nós vamos, essa cestinha de junco, nós vamos velar por ela e vamos levar ela lá e vamos sortar mesmo e vamos deixá-la lá no lugar que a filha de Faraó gosta de tomar o banho dela, de se lá na piscina dela no rio Nilo. Tinha um lugar. Nós vamos conduzir isso aqui, ó, Miriam, a mãe, né, de Moisés. Miriam, você vai acompanhando isso aqui e tal, e tomando conta e cuidando, e vai até chegar lá. E aí você fica por ali observando o que vai acontecer, porque não vai dar outra. Inspiração. Você sabia que aqueles irmãos que foi estabelecido na terra de Canaã, Josué estabeleceu o povo na terra. Até o nome daqueles que foi estabelecido na terra, daquelas 12 tribos, o nome foi colocado por inspiração, irmão Demar. As mães colocavam por Rubi, e assim cada um deles, entendeu? O que significa Rubi? Significa, vamos supor, plantador de milho é um exemplo. Então Josué estabelecia cada um na sua posição. Rubi, você vai plantar milho. Por quê? Porque o nome teu significa plantador de milho, um exemplo. E o outro,
no outro lugar, e o outro no outro lugar, pelo nome, entendeu? Gado, você é isso aqui, vai cuidar de gado? Então você vai cuidar do gado aqui, essa parte aqui vai ser para você, entendeu? Essa parte aqui vai plantar milho, essa parte aqui vai ter gado de leite, essa parte aqui vai ter gado de corte, essa parte aqui vai ter lavoura de feijão, e assim Josué estabeleceu o povo na terra de acordo com o nome que eles tinham, e quem colocou o nome foi as mães hebreias, por inspiração. Agora, você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não crê? Você sabe que o nome William Marion Branham foi colocado por inspiração pela mamãe? Ela nem sabia o que significava o William Marion Branham, não. Branham porque a família Branham, tudo bem, mas o William Marion Branham, 777, o mensageiro da sétima era, o sétimo anjo de Apocalipse. Como é que pode colocar 37 no nome de uma criança que nasce? A mãe sem saber de nada, irmão. Inspiração. Olha o que eles estão fazendo com Moisés. Olha a inspiração para conduzir ele lá para os braços da filha de Faraó. Olha só. Onde era seu tanque? Eu vou voltar a leitura uma linha para nós entender bem. Veja, olha aqui, ó. Eu esforcei-me pela corrente, levando aquela pequena arquinha de junco, através do junco e caniços, e a trouxe através de milhas, exatamente até o palácio. Foi um trabalho mesmo por inspiração. Veja, até o palácio de Faraó, onde a filha de Faraó, onde era seu tanque de lavar-se. E como eu sabia que tu precisava de uma mulher para te criar, e naqueles dias, naturalmente, elas não tinham estas mamadeiras como nós temos hoje para criar os bebês. Não tinha, veja. E então eles tinham que ter uma ama para amamentar. E Miriam, agora entra o trabalho de Miriam, coisa linda, irmão. Miriam, e enviei ela, se pôs lá de pé e disse: eu sei onde posso encontrar uma ama para amamentar. Quando a filha de Faraó pegou aquele nenenzinho no berço, olhou, coisa mais linda, chamou ele de formoso, um menino formoso. Esse aqui o crocodilo não vai comer não, esse aqui nós vamos cuidar dele no palácio. Quando Miriam escutou ela falando aquilo e eles vão cuidar dele, Miriam falou: ó, eu sei de quem pode amamentar, que era a própria mãe dele. Miriam era irmã. Oh, irmão, que quadro, mas que coisa maravilhosa. Aí você vê que não é a sabedoria da pessoa. Você vê que é uma mãe e um pai que era sujeito a Deus, era temente a Deus, eram cristãos. Entendeu? Joquebede e Arão, que era o pai de Moisés. E a maneira como Deus trouxe o libertador dali. Se você ama o Senhor Jesus, é sujeito às leis de Deus e quer fazer o melhor que pode, Deus vai trabalhar através de você, da sua família, vai dar filhos espirituais para vocês. Pode prestar atenção nisso. E veio e me buscou, e Moisés, todos a porta estavam fechada. Amor, você está com 16 anos de idade agora é o diálogo da mãe com o
filho, né, Moisés? E você será o filho de Faraó, e algum dia você será o libertador que tirará o povo fora daqui. Ô irmão, mas tudo isso daqui, eles jamais poderiam pensar na forma que Deus ia usar o seu filho Moisés. Ele estava feliz, e que sabe por quê, Mondemar? Porque ele sabia que ele era o libertador, sabia que para libertar tinha que ter uma força militar, tinha que ser algo para... Entendeu? Então ele estava feliz porque, criando aos pés de Faraó, ele ia poder estudar e ser um homem poderoso para libertar o povo. Ele estava crendo desse jeito. Entendeu como é que é? Estava crendo desse jeito. Moisés vai ser um homem poderoso. Nós não temos condição de estudar ele, não tem condição de pagar a formatura, mas agora nas mãos de Faraó. Então eles ficaram felizes de saber que o filho estava no palácio, porque ele sabia que ele era um libertador, a promessa de Deus era ele. Então agora ele vai formar, como nós já ouvimos 26 cursos superior, ele vai formar a altura de libertar o povo, de dar uma palavra e a palavra ter valor mesmo, entendeu? Cotado como o faraó da frente. Esse era o plano, e Deus está só observando o jeito das pessoas verem as coisas. Você viu a alegria da mãe aqui? Ai, ela sabe, meu filho, que você é o libertador. Está com 16 anos agora, filho, e tal. E nós estamos vendo que foi a mão de Deus mesmo, que agora você pode estudar, você pode formar, você pode ser um grande homem, você pode ser um poderoso aqui no Egito. A hora que você falar para o povo, não é sai, que não sabia de nada disso. A hora que você falar para o povo, agora nós vamos colocar uma lei aqui, que acabou a escravidão, então você vai libertar o povo da escravidão. Estava tudo pensando desse jeito, e Deus só observando. Analisa bem. Claro, você está vendo que é tudo na intenção das melhores do mundo, é claro. Oh, que coisa! Entendeu como é que é? As ambições de Moisés começaram a crescer. Veja. Tá bom, mamãe, eu estudarei, mamãe, pode ficar tranquila, eu estudarei tudo que puder. Sabe você o que farei? Eu estudarei muito para ser um militar. Eu já estava pensando, era nisso, que vai ter que libertar o povo, tem que ser militar, tem que ser uma força militar, estou falando militar, né? Militar, tem que ser uma força militar. E eu saberei como tirar estas pessoas fora daqui, fora dessa escravidão. Eu serei um grande general, dignatário, eclesiástico, tudo. Moisés, a ambição dele ser isso tudo, para poder libertar o povo. E eu saberei como fazer, eu saberei. Que coisa, irmão, homem. E Deus deixa do homem, né? Deixa o homem. E eu tirarei para fora. Eu receberei o meu doutorado de filosofia, meu doutorado de inglês. Eu farei isto, mamãe. Diálogo da mãe com o filho. Meu filho, agora você vê como é que Deus teve um plano, filho, na tua vida. Você vai ser um doutor, vai ser um militar, vai ser um general, um dignatário. Você vai ser a ponta da lança mesmo. Você vai ser aquele homem. Olha como é que Deus trabalhou, filho. Mas nem sonhava. Mas o que quer que seja, o que fazem eles quando saem de lá, o que são eles? Um grupo de ricos, exatamente. Eu estou lendo um parágrafo antes, é outra. O profeta está contando uma experiência dos ricos aqui, eu pulei para frente. E agora nós encontramos que quando Moisés, em todo o seu treinamento, veja, e hoje,
com todo o treinamento, fazendo grandes bispos e assim por diante, grandes altas ambições, o que faremos nós? Nossas ambições se tornam mais ou menos como era de Moisés. Deus, antes que ele pudesse conseguir um homem em sua mão, ele tinha que tirá-lo de suas ambições, ele tinha que tirá-lo de todos os seus treinamentos. Pronto, agora tudo que Moisés aprendeu, tudo que Moisés acumulou, tudo que Moisés fez agora não vai servir. 40 anos aprendendo, irmão, e não serviu, não teve nada que serviu. Porque Deus não podia trabalhar com ele. E Deus permitiu com que ele tomasse uma posição por si mesmo. E ele falou, agora eu vou libertar, agora chegou o tempo. Porque chegou o tempo mesmo, agora chegou a hora. Agora eu vou libertar. O que ele fez? Primeira arrancada ele já matou um. É força militar. Ele pensou que ele poderia fazer assim. Ele matou um. E o povo levantou contra ele. Falou assim como você fez com ele, vai fazer com nós também. Levantou contra. Quando levantou contra, irmão, simplesmente Deus deixou o homem, Moisés, ser o homem. Porque o homem não é nada, o homem é fraco, o homem só é forte quando ele está sujeito nas mãos de Deus. Paulo diz, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Moisés está muito forte, matou um Egito, matou, então eu vou deixar você ficar como um homem mesmo normal, você vê o que você vai fazer. Sabe o que você vai fazer? Você vai fugir, mas não deu outro. Matou um homem, enterrou de qualquer jeito e fugiu. Aí o profeta dessa era disse que Deus permitiu ele ir lá trabalhar para o sogro no deserto, 40 anos trabalhando com o sogro para desaprender aquilo que ele tinha aprendido, entendeu? Até que aí ele teve uma experiência na sarça. Aí a experiência da sarça, aí a coisa funcionou. Falou, Moisés, agora você vai libertar o povo, mas agora eu não sei mais nada. Ele falou para Deus, e Deus falou, não tem problema. Diz que ele apresentou 7 fraquezas para Deus, e Deus falou, mas agora eu posso trabalhar com você. Deus apresentou 7 naturezas para ele, entendeu? E Moisés agora, que não sabia mais nada, desce lá para o Egito com a esposa, e levou o menino dele com ele, e foi lá para libertar o povo. Chegou lá, ele mesmo, não precisou fazer nada, ele só falava a palavra e Deus fazia, só falava e Deus fazia, só falava e Deus fazia. É uma praga, é 2 pragas, é 3 pragas, é 4 pragas, é 5 pragas. Eu quero ver até onde que Faraó vai resistir isso. E foi até a 10ª praga, morte dos primogênitos, e aí teve que deixar o povo sair. Agora nós poderíamos começar uma jornada do povo saindo do Egito e vai longe, então nós não podemos por causa do tempo, entendeu? Mas ele era um homem sujeito a Deus agora, a partir da sarça ardente. Ele passou a ser um homem sujeito a Deus, entendeu? E a hora que você está sujeito a Deus, Senhor, cumpra em mim a tua vontade, né? Aí você vê uma Maria sujeita a Deus, você vê os heróis, né, do passado, todos eles, aquelas irmãs que serviam a Deus, elas eram sujeitas a Deus. Inclusive é uma escritura que a gente usa em Efésios capítulo 5, falando de Cristo e da igreja. A mulher seja sujeita em tudo, os vossos maridos, assim como a igreja é sujeita a Cristo. Essa igreja que tem sucesso porque ela é sujeita a Cristo. As denominações não são sujeitas a Cristo. Isaías 4, nós comeremos do nosso próprio pão, nós vestiremos do nosso próprio vestido. Elas não são sujeitas a Cristo.
entendeu? Nós temos o nosso próprio ensinamento, a nossa própria teologia, é igual Moisés tinha tudo isso também, no palácio de Faraó. Ele teve que jogar isso tudo fora, teve que perder tudo, teve que largar tudo, para entrar nessa sujeição a Deus, para poder resistir o diabo, entendeu? Conforme ele resistiu, e Deus usou Moisés e libertou o povo, e é um tipo da igreja hoje, sendo liberta das denominações e vindo para a palavra. O povo saindo do Egito, é a igreja saindo das denominações, do sistema humano e vindo para a palavra de Deus. O profeta pregou a mensagem para nós terminar, os 3 êxodos. Primeiro êxodo, a igreja, o povo de Israel saindo do Egito, primeiro êxodo. O segundo êxodo, a igreja cristã saindo de dentro da igreja judaica. E o terceiro êxodo é a noiva saindo das denominações e entrando na palavra e se aprontando para o arrebatamento. Amém? Então nós estamos no terceiro êxodo. Deus abençoe vocês nesta manhã abençoada em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar agora, encerrando esse culto, e orar pelo almoço que já está preparado para os irmãos, e assim nós vamos caminhando. Sujeitai-vos a Deus e Ele tem cuidado de vós. É a melhor posição que um cristão pode estar sujeito a Deus, na vontade perfeita de Deus, e Ele vai dirigindo os nossos caminhos rumo à glória. Vamos orar. Senhor do céu e da terra, Senhor de nossas vidas, nós, uma vez mais, Senhor, te agradecemos por este culto, e porque nós estamos subindo os degraus da fé. Senhor, estamos rumo à glória para estarmos contigo nas bodas. Senhor, nos ajude então em cada decisão, em cada momento, para que o teu Espírito possa nos abençoar cada dia mais, Senhor, e fazermos a tua vontade perfeita na terra. Sermos um luzeiro que brilha no meio das trevas. Que a tua paz, que a tua graça seja sobre cada uma, e que possamos, Senhor Jesus Cristo, caminharmos firme, Senhor, sem desviar para a esquerda ou para a direita, olhando somente para Ti, como autor e consumador da nossa fé. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos dar os nossos passos firmes sobre a rocha das eras, para não termos que escorregarmos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, para que o Teu Espírito possa nos dirigir em todas as nossas decisões, em todos os caminhos. Senhor, agora abençoe, Senhor, as irmãs que têm preparado esse alimento, Senhor, que o Senhor dê graças a ela, tem feito de boa vontade, sabendo que há um galardão que as espera. Senhor, nós te agradecemos também por tudo que o Senhor, cada um tem feito. Agradecemos esse bom companheirismo em amor cristão, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor. Como o ursinho, quando ele está ali molhado de mel e vai sendo lambido ali pela sua mãe, aquele companheirismo, não é? Então nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque esse companheirismo cristão é muito bom, Senhor. Nós estamos nos crescendo, edificando a cada dia mais. Senhor, agora dê-nos uma semana abençoada. Que o Teu Espírito possa nos abençoar. Que o Senhor possa coordenar tudo para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem algum irmão que tem alguma necessidade, o Senhor é o mantenedor da vida. Se tem algum irmão que precisa de cura, o Senhor é o grande curador, o Senhor que falou, aqui eu sou o Senhor que te sara. Se tem algum irmão que quer mais do Teu Espírito, o Senhor é o abençoador, é aquele que derrama
o grande Espírito Santo sobre nossas vidas, selando-nos para o dia da redenção. Senhor, tem tudo para nós. Em Ti, Senhor, nós confiamos então. Abençoe este ministério. Abençoe de tal maneira, Senhor, que o Senhor possa estar coroando de graça, de misericórdia, de amor, a unção do Teu Espírito e o Teu Espírito ministrador falando a cada um de nós segundo a Tua vontade perfeita, como tem sido, Senhor. Cada um de nós estamos saindo aqui com nossas baterias recarregadas, alegres, porque o Senhor uma vez falou mais conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Um abraço.